Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aí ao canal do Gustão. E hoje aí, como já é tradição aqui no canal, né? A gente vai falar sobre o pré-release, né? Que é o desafio estratégico, que é como chamado em português, da nova coleção Pitch Black ou Escuridão Total. Acredito que essa foi a tradução. Peço desculpas aí para vocês, que eu disse que prometi um tanto de vídeo, mas eu tive uma mudança de endereço, né? Então estou na casa nova já, estou me estabilizando ainda e acredito que eu consigo fazer uma rotina melhor aí de vídeos para vocês, tá? Mas seguindo aí, galera, como já é tradição nossa aqui, esse vídeo vai conter aí tudo que você precisa saber para você arrasar no seu pré-release e talvez até um pouquinho de sorte tem que ter, tá? Mas você tem três aí decks excelentes e um deck lixo absoluto. Então você tem 75% de chance de pegar um deck muito bom. Ou pelo menos um deck que seja decente, tá? Aqui, galera, a gente tem aí a foto oficial que é revelada no site da Pokémon. A qualidade dela tá meio baixa, mas aí é totalmente culpa da Pokémon, tá? Não tem nada a ver com isso. Só tô repassando aqui pra vocês. Esse formato, galera, eu acho que vai ser até um pouco equilibrado se vocês tirarem três decks dos quatro, né? No caso, três decks são muito bons. E o quarto é tipo assim, não tem o que fazer. É torcer pro coleguinha passar mal, pra desmaiar, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, não, tá? Mas enfim, seguimos aí então com primeiramente o quarto lugar, que é esta bomba aqui, esse lixo infinitamente, que é esse deck de Slowbro. Eu acho que o pessoal que fez o design desse Pokémon pensando, ele falou assim: ah, eu vou pôr ele no pré-release. O cara queria trollar quem tá jogando, ou ele simplesmente falou assim: ah, fizemos três decks bons, né? Vamos fazer um deck absurdamente lixo para equilibrar o formato do pré-release. Já tinha feito três bons, fez essa bomba aqui. Galera, basicamente é o seguinte. A gente tem. A única coisa boa desse kit é que vai ter um Slowpoke, na verdade, de 70 de vida pro deck de Slowking do meta, tá? Então, assim, acho que reprint da Ignition Energy, talvez, mas nada mais que seja tão relevante. Ah, galera, eu esqueci de falar, tá? Esse vídeo, ele é inteiramente a minha opinião. Se você discorda ou se você concorda, mas acredito que mais se você discorda, coloque nos comentários, tá? Quero ouvir a opinião de vocês aí sobre o que vocês acham, né? E se vocês têm algumas dicas ou se vocês é, já jogaram pré ou vão jogar o pré e tem alguma coisa para falar sobre o pré de vocês. Tem gente que sempre pega dica aqui no canal e sempre sai muito bem, né? Então, mantendo essa tradição aí. Se vocês, inclusive, gostarem do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação para não inscrever nenhum vídeo, né? E manda pros amigos aí e tal, quem vai jogar aí o pré-release. Fechou? Galera, é o seguinte, o primeiro ataque do Slowpoke não vale nem a pena, o segundo bate 20, também ruim. Aí você evolui ele pro Slowbro, você fala assim, beleza, eu vou ter uma recompensa por conseguir evoluir o Pokémon, ele vai estar mais forte. Errado. Galera, ele vai bater 50 e se você tiver zero cartas na mão, ele bate mais 160. Você fala assim, nossa, 210 é um puta de um dano, com certeza. Mas como é que você vai ficar sem carta na mão no pré-release, cara? Não existe isso. Eu já joguei mais de 15 pré-release. É quase impossível você ficar com zero carta na mão. Aí você fala assim, nossa, mas aí você tem duas Prism Tower que descarta duas e compra uma. Beleza, descarta e compra. Aí você fala assim, ah, mas tem quatro Ultra Ball, beleza. Mas você não vai conseguir usar para descartar a tua mão inteira. Então assim, galera, pela dificuldade de você conseguir ficar com zero cartas na mão consistentemente, esse deck aqui é o maior lixo do pré-release. Tá, se você cair com isso aqui e for campeão, tudo bem. Pode ser que aconteça de você ficar sem mão toda vez e você passar por cima de todo mundo. Isso pode acontecer, mas é muito difícil, tá? Então, assim,
Eu focaria mais no ataque do Sylvelli, que eu vou mostrar pra vocês, e o segundo ataque do Slowbro, né? Que por uma Ignition você bate 110, que é péssimo, porque ela é descartada no final do turno. Então você vai ter que pôr 3 energia manual, só que até lá o teu Pokémon já vai ter morrido. Então, assim, boa sorte. E nós temos aí o Sylvelli, né, que é a evolução do Type Nu. A habilidade dele é que se você não tem mão, você. Deixa eu até me corrigir aqui, porque o povo vai achar que falando de quem não tem mão, né? Se você não tem cartas na mão, você ativa a habilidade e busca por um apoiador, né? Enfim. E aí o ataque dele bate 130 e você descarta uma energia dele mesmo. Então, assim, galera, isso aqui é ridículo, tá? Isso aqui é a pior porcaria do universo. Se você caiu com isso aqui, torça pro seu amigo passar mal. É a única forma de você ganhar. Beleza? Então esse foi o nosso quarto lugar, pior deck aí. Em terceiro lugar, nós temos um abismo gigantesco aqui, tá vendo? Ó? Tá muito ilustrado para vocês aqui. Tem um abismo, tem uma pessoa ali, é um abismo gigantesco, e aí que vai ter depois o segundo lugar e o primeiro lugar, né? É, porque é muito grande a diferença, né, dos outros decks para esse deck aí do Slowbro, tá? Então, o terceiro lugar fica com esse abismo maravilhoso aqui, que vai ser a diferença entre o Slowbro e o restante. Vamos lá, no segundo lugar aqui a gente tem o deck do Bastiodon, né? O Mamutão, como o meu irmão chama. Cara, eu gostei bastante desse deck, mas eu fico um pouquinho de pé atrás com relação a jogar com deck fóssil no pré-release pela, entre aspas, dificuldade de você conseguir fazer a evolução deles rápido, tá? A gente tem 3 estádios aqui, que é um estádio aí de mina antiga, alguma coisa assim. Você põe o estádio, usa, né, a habilidade do estádio, e você pega duas cartas escrito antigo ou antique, né? Não sei como é que eles vão traduzir isso, põe no seu banco. Então você consegue botar 2 fósseis no seu banco, tá? O fóssil, galera, quando ele tá na sua mão ou no deck, ele é item ou carta de treinador, né, digamos assim. Quando ele tá no seu banco, ele é um Pokémon, tá? Então, você não pode iniciar com ele no seu ativo, porque ele ainda não é Pokémon, tá? Então, o ativo tem que ser Pokémon. Então, geralmente você vai conseguir começar só com Skarmory. E depois você vai ter que ir construindo o seu Shieldon e Bastiodon no banco, tá? E também tem um esqueminha aí que tem uma habilidade até que ele não pode ser afetado por efeito de ataque. E se você quiser, a qualquer hora do jogo, você pode descartar o fóssil. Então, assim, é interessante, né? Agora, galera, tipo assim, se ele vai pra frente, né, no ativo depois, o cara nocauteou o seu ativo, e o cara bateu nele, ele tem 60 de vida, o cara pega um prize normal. Você pode ligar energia normal se ele estiver no campo, tá? Mas não pode começar com ele. Mas isso é até bom pro Bastiodon, porque eu já vou chegar lá. Primeiramente, vamos lá então, para a gente não queimar etapas, né? Você pôs o fóssil, aí você pode usar o doce para pular pro Bastiodon direto, ou você pode evoluir pro Sheldon. O Sheldon é o seguinte, ele bate 50 e descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Isso é bem legal por um formato de pré-release e também porque ele comba muito com a habilidade do Bastiodon. Bastiodon é o seguinte: se ele estiver no banco, tá? E só no banco, mas você pode fazer 2, por exemplo, então tranquilo, um na frente, um no banco, né? Ele não toma perdão, vamos lá. Se ele estiver no banco, seu Pokémon ativo não toma nenhum tipo de dano, certo? De dano, de ataques dos seus Pokémons, perdão, dos Pokémons do seu oponente, que tem 2 energias ou menos. E todos os Pokémons do pré-release bate com 2 ou menos, exceto por esse aqui, né? E por causa. Opa! E tirando esse lixo aqui infinito, tá? Esse que bate com 3. Então, meu Deus, o Slowbro é counter de Bastiodon? Talvez, mas assim, não vai nem conseguir chegar perto, tá? O deck é totalmente diferente. Talvez dê um trabalhinho, mas não vai chegar muito perto, não.
Enfim, então é muito forte, tá? Porque os outros dois da frente, eles batem com menos de duas energias, tá? Então, assim, eu vou chegar lá, eu vou explicar certinho pra vocês, mas até então é bastante forte essa habilidade do Bastiodon. Ele bate 160, que consegue nocautear qualquer Pokémon no pré-release, tanto desse deck quanto dos outros, tá? Só conferir se é isso mesmo. Ninguém tem mais de 160 de vida, não. Então vale a pena, tá? Eu coloquei ele em segundo lugar aqui, e ele vai estar empatado com o outro que também é segundo lugar, mas por conta da dificuldade de executar muito bem os fósseis e por ele ter que estar no banco para isso, eu coloquei ele em é, segundo lugar, bem dizer, entendeu? A gente tem também o Skarmory, ele bate por uma energia 40 vezes, né? Ele descarta da sua mão até duas energias metal. Para cada energia descartada, ele bate 40. Você pode dar um total de 80 de dano aí. Para um pré-release é bem honesto, tá? Não é até ruim, não. Podia ser um pouco melhor, mas ele vai ser o seu ativo geralmente. E o Bastiodon, o seu Pokémon do banco, tá? Ou você pode fazer dois do Bastiodon, enfim. E para ajudar nas energias aí, você tem o Felipe. Você pega duas energias básicas da pilha de descarte e põe nos seus Pokémon Metal. Então você consegue dar um power up nele bem rápido. E tem essa energia nova magnética aqui, né? Nova, assim, recente, né? Que tira o recuo dos seus Pokémon. Os Pokémon de metal tem bastante recuo, tá? Porque ele é bem pesado. Então, galera, pela, entre aspas, dificuldade de sequenciamento desse deck aqui, ele ficou em segundo lugar, tá? Mas vai ser bem interessante jogar de Bastiodon aqui. E ele está a um abismo de distância do Slowbro, beleza? Bom, vamos lá então para o primeiro, segundo lugar, que é o deck do Ghost Veil, tá? Vocês vão me ouvir falar muito disso. Ghost Veil foi o nome que deram para a habilidade desses bichinhos aqui. O deck todo comba com essa habilidade do Ghost Veil. O nome americano acho que ficou Esconde-Esconde, alguma coisa assim. Hide and Seek, alguma coisa assim. E eu não sei como é que tá o nome traduzido brasileiro, tá? Português, no caso. Mas assim, eu vou chamar de Ghost Veil, que é o que eu conheço até então. Esse deck, pessoal, ele se baseia em você ter Pokémons com a habilidade Ghost Veil no descarte, sua pilha de descarte, para você conseguir executar muito bem o seu deck e os Pokémons terem habilidades ou ataques diferentes, tá? Vamos chegar então primeiro aqui, ó, na âncora, né, que é o Dhelmise. Ela bate 30, e se você tiver 4 ou mais Pokémon Ghost Veil no seu descarte, então a gente tem esses aqui que tem as habilidades, tá? Então a gente tem 4, 8, 12, 16, tá? Então são muitas chances aí de você ter 4 no seu descarte. Você consegue bater mais 140, então você bate 160 total. 170, perdão. 170 total. Isso é suficiente para nocautear qualquer Pokémon do pré-release, tá? Inclusive, esse deck aqui ele tem um potencial competitivo gigantesco. Por que que ele está, então, Augusto, em segundo lugar no seu vídeo e não em primeiro? Porque a gente só tem uma Dhelmise, tá? Se você conseguir tirar no seu kit mais Dhelmises, esse deck pula para primeiro lugar tranquilamente, tá? Porque se você prize isso aqui, ó, se ele prizou ou se o cara nocauteou o seu Dhelmise, você perde muita força de ataque pro formato exclusivamente de pré-release. Então, assim, é, ele é muito legal esse deck, ele é muito forte. E geralmente pode ser que o Bastiodon enfrente um pouco de dificuldade. Porque fora o Delmai e esse Banette aqui que bate 80, já vou falar dele, todos os outros é contador de dano, não é dano. Tem diferença. Então, a habilidade do Bastiodon não vai bloquear isso. Então, fiquem bem atentos no seu pré-release aí. Qualquer coisa, chama o juiz aí de vocês, aí no local de vocês, que ele explica pra vocês aí. Tá? Então, assim, ele tá em segundo lugar por conta que só vem uma Delmais. Se vir mais, ele pula pra primeiro. É isso. Pronto. Vamos lá, então. Esse menino verdinho aqui é o. Como é que ele chama? Polt, Poltergeist. Alguma coisa assim. Todos os bichos Ghost Veil têm a mesma habilidade, tá? Então é um, 2, 3, 4. Eles não podem ser afetados por habilidades ou efeitos de ataque do seu oponente. É isso. Habilidade excelente, porque todos têm baixíssima vida. Então eles dão uma sobrevivência maior aí. Beleza? Esse Poltergeist. Opa!
esse Poltergeist aqui primeiro, ele bate pra uma energia, põe um contador de dano no ativo do seu oponente. Então, bem dizer, bate 10. Aí ele evolui pro Sinistchar, e aí ele coloca 4 contadores de dano em todos os Pokémon do seu oponente. Vai dar um ataque em área. Quem joga o Pokémon Champions aí, ele tem um ataque lá que chama Matcha Gotcha, alguma coisa assim. É um nome estranho, mas é bem legal porque até cura, né? Então, assim, ele dá 4 contadores de dano em todos os Pokémon do seu oponente. Se o oponente tiver 6, ele põe 40 de dano em todos eles. Isso é bem legal, tá? Aí o Shuppet, que é o fantasminha, bate só 10. Vamos pular pro Banette primeiro aqui, que é o último. Ele bate 80 e você pode buscar uma carta do seu deck para sua mão, tá? E por fim a gente tem o Spiritomb, que ele é late game, que é para você usar só no final do jogo. Se você tiver 4. Não, perdão, calma. Segura, galera. Deixa eu voltar aqui, fazer uma retratação antes. O Sinistchar aqui, que ele tem esse Matcha Gotcha, né, que é o que põe 4 contadores em todos, ele só pode usar esse ataque se você tiver 6 ou mais cartas de Pokémon Ghost Veil no seu descarte. Tá? Então, esqueci de falar isso que é muito importante. O Delmire precisa de 4 e o Sinistchar precisa de 6, tá? E agora a gente vai depois pro Spiritomb. Se você tem 13 ou mais, então é muita coisa. Se você tem 13 ou mais Pokémon Ghost Veil na sua pilha de descarte, você usa esse ataque e todos os Pokémon do seu oponente, todos, que tem contador de dano, ele vai quadruplicar o contador de dano que o seu oponente tem. Então vamos supor, você bateu de Sinistchar, certo? Colocou 4 lá no rapazinho lá do seu oponente. Então tá com 4 de dano lá. Vamos supor que ele tem lá um Slowbro, que é o maior lixo do universo. Você vai lá e bate de Spiritomb, e você pega esse 4 que ele tem e faz vezes 4, que é para dar 16 de dano, 160. Então você nocauteia isso, é, que bate todos os Pokémon do formato aí. Então basicamente você nocauteia qualquer coisa. Se o cara tiver mais Pokémons com esse dano, você pode às vezes até ganhar o jogo com um ataque só do Spiritomb. A dificuldade só é conseguir colocar os 13 Ghost Veil no descarte. Para isso, tem a nova supporter aqui, que é a Gwen. Ela até tem um chapéuzinho aqui de Chandelure, né? Inclusive o Mega Chandelure é uma bosta. Quem tiver pensando em comprar aí, talvez, muito talvez, usando o semanal só em treino, porque esse Chandelure novo é um lixo, tá? Enfim, você usa essa Gwen e você descarta até 2 Pokémons sem caixa de regra, ou seja, ele é Baby, da sua mão para o descarte. E para cada Pokémon que você descartou, você compra 3 cartas. Então você pode comprar até 6 cartas. Combando com as 4 Ultra Balls que a gente tem aqui, fica bem interessante. Porque você pode descartar Pokémon Ghost Veil, comprar Pokémon Ghost Veil e descartar eles com Ultra Ball de novo. Então fica bem fácil de executar esse deck aqui. É bem legal esse deck. Se eu for jogar, eu quero cair com ele, porque eu posso aproveitar ele depois pro competitivo. É bem legal esse deck aqui. Inclusive, várias pessoas vão estar esperando cair com esse deck aqui, porque vão aproveitar muito dele depois. Ele só não ficou em primeiro lugar por conta que vem só uma Delmais. Se prizou ou se ela foi nocauteada, você perde muito gás no deck. É isso. Mas vale muito a pena sair com esse kit aqui. Vocês não vão se arrepender, tá? E por fim, galera, a gente tem aí o melhor deck do formato do pré-release, na minha opinião, que é o deck de Miraidon, tá? Esse deck de Miraidon, galera, é o seguinte. A gente tem o Miraidon aqui, que é o básico. Ele tem a habilidade seguinte: se ele for nocauteado por um ataque no efeito de ataque, por ataque do seu Pokémon, ele pega 2 energias que estão ligadas nele e põe no Pokémon do banco. E ele bate 90 para 2 e ele toma 30 de dano. Então, cuidado se você jogar Mirror de Miraidon, você bater primeiro, você dá 90 de dano no cara. Desse 90 de dano no cara, você toma 30. Com esse 30, você fica com 90. Então, ele consegue bater em você na volta e te nocautear. Então, às vezes não é tão efetivo bater, dependendo, tá? É um Pokémon bem ruinzinho.
bem dizer, eu adoro o Pokémon Miraidon em si, mas, essa carta é bem fraquinha. E aí a gente vai para a estrela do pré-release, que é o Vikavolt. Os dois primeiros aí não importa muito. O Vikavolt, ele tem um primeiro ataque que é o seguinte: ele bate 50 em qualquer Pokémon do seu oponente, seja no ativo ou no banco. Lembrando que no banco não tem, é, ele não toma por fraqueza. É 50 seco. Fraqueza só na frente. Se tiver fraqueza, claro, né? Bate 50. E aí o ataque de baixo por duas bate 260. Ou seja, nocauteia qualquer coisa no formato com uma extrema facilidade. E você tem dois doces para conseguir fazer esse Vikavolt muito rápido. Então, assim, pelo dano rápido e explosivo e alto, eu coloquei ele em primeiro lugar. Que vai ser muito simples de conseguir fazer ele com todos os apoiadores que a gente tem aqui. Mas esse ataque de 250 ele tem uma coisa. Você tem que estar com essa energia especial nova ligada nele. Senão ele não bate nada, bate zero com o segundo ataque. O que a energia especial nova faz, Augusto? Ela dá mais 20 de dano. Ele não precisa do dano, é só para conseguir fazer funcionar o ataque. Só que esse 20 de dano também ajuda no primeiro ataque. Então eu consigo bater 70 na frente, né? E 50 no banco, porque o dano a mais não vai funcionar atrás. É isso, acredito eu. Então, galera, essas foram as minhas recomendações aí de pré-release. Eu acredito que os três primeiros decks aqui. Opa! O Bastiodon, o Ghost Veil no geral, né? E o Miraidon, que é mais Vikavolt do que Miraidon, né? Se vocês tirarem um desses três decks, vocês estão tranquilos para conseguir jogar. Agora, se vocês tirarem essa porcaria aqui e conseguir ganhar, agradeço. Porque não foi vocês que ganharam. Foi o oponente de vocês que perdeu, tá? Porque vai ser bem difícil ganhar com isso aqui. Muito difícil mesmo. Por isso que tem esse abismo aqui que eu deixei para vocês olharem aqui. Enfim, galera, eu acredito que esse vai ser um pré-release muito equilibrado, muito divertido. Eu vou estar jogando na Barça Game Store em São João da Boa Vista no dia 12 de julho, às 10 da manhã. Espero todos lá para quem for jogar. É um formato bem legal, bem divertido. Ele traz muitas pessoas novas para o jogo, porque você só pode jogar com o que você tem ali. E, pessoal, tipo assim, muita gente pergunta depois: ah, mas e se você tirar tal carta? Isso você, o que que eu ponho, o que que eu não ponho? Cara, é muito difícil falar, porque eu não tô vendo o que você tirou. Então cada um vai tirar uma carta diferente. Então, assim, é bem complicado de falar isso no vídeo, porque é muito incerto, sabe? Eu não tenho nada físico para conseguir ver, para conseguir explicar, tá? Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô um pouco rouco, tá? Perdoa a minha voz aqui, mas acredito que ficou bem explicadinho aí. É um pré-release bem simples, bem pra frente, tá? Eu acho que você vai ter que fazer conta só. Opa, nesse deck aqui, tá? Fora isso, é bem reto e direto os danos. E são boas cartas que vêm. Os kits vêm com Poképad, energia especial, apoiador, né? Estádio novo, enfim. Tudo carta boa que pode aproveitar. Então, assim, eu acredito que vai ser um pré-release bem, bem legal e bem prazeroso de jogar. Fechou, galera? É isso. Então, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com seu amigo que vai jogar o pré-release na Bardos ou em algum outro lugar, certo? E mandem feedback aí do que vocês acharam no vídeo. Fechou? Valeu, muito obrigado, é nóis.